Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu estou de volta com o Paulo Iannuzzi, com um tema muito especial, falando sobre Atlântida e a conexão com as pirâmides. Muito interessante. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Karen. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos que estão conectados conosco, estão nos ouvindo. É mais uma vez um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando. Muito obrigado. Paulo, eu não vou nem te perguntar, eu já quero que você comece a explicar essas conexões. O pessoal gosta muito desse tema da Atlântida, o que aconteceu com a Atlântida, por que aconteceu, aí você já começa a contar a história para a gente. Tá bom, farei o possível, porque, como eu te disse, eu não sou expert em Atlântida e tal, faz parte dos meus estudos, mas, enfim, vamos lá, vamos fazer o melhor possível. Na verdade, é uma história muito longa, porque a Atlântida mesmo passa por várias fases. Tá? Foi um supercontinente que realmente existiu, e precisamos levar em consideração também aspectos geológicos e geomorfológicos, onde muitos deles ainda não são aceitos pela ciência oficial, né? Mas as recentes descobertas caminham para um senso comum em relação a pelo menos parte disso. Como a Atlântida existiu há muito tempo, né, a configuração, vamos dizer assim, o contorno dos continentes no passado era bem diferente do atual. E nós estudando e vendo, pesquisando a história geológica do planeta, nós vemos que, ao longo do tempo, como o planeta é um ser vivo, só que a escala de mudanças a nível geológico e geomorfológico é bem diferente da nossa escala de vida como organismo biológico encarnado aqui na Terra, pelo menos na era atual, é muito pequena, nós não percebemos muito, ou praticamente nada, numa vida, essas mudanças, né? Obviamente, nós vemos o planeta responder como ser vivo, ativo que ele é, na mudança e na alteração e no movimento das placas tectônicas, vulcanismo, e etc, etc, etc. Mas como as placas, como já foi constatado, se movem, né, com o tempo e pelas glaciações também, os oceanos sobem e descem de nível. E o contorno dos continentes, né, fica diferente com o passar do tempo. Muitas terras que hoje estão submersas estavam acima da superfície e vice-versa. E isso vai voltar a ocorrer no futuro. Tá? Terras hoje que estão acima do nível do mar vão submergir, e terras que estavam acima do nível do mar e que submergiram vão voltar a emergir. Então isso é um ciclo planetário constante, faz parte do mecanismo de vida do planeta. Então, dito isso, obviamente, no passado nós tivemos terras que hoje estão submersas, e o contorno, repetindo, dos continentes era bem diferente. É o caso da antiga Lemúria e depois da antiga Atlântida. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. No passado remoto, a Amazônia era mar. Tá? Algumas grandes ilhas existiam, inclusive em geologia pré-histórica, é chamado Mar Amazônico, toda aquela região ali. Existia uma época, a Cordilheira dos Andes, dentro dessa escala, é recente, assim como os Himalaias, né, resultante do choque do subcontinente indiano, ali na borda do continente euroasiático. Né. Muito bem. O istmo, a porção de terra pequena que liga a América do Norte e a América do Sul, que hoje é a América Central, não existia. A comunicação com o Oceano Atlântico Pacífico era direta. Né? Esse istmo emergiu não tem muito tempo, formando parte da América Central, embora metade do México já estivesse sobre terras emersas.
A região do Mississippi nos Estados Unidos era mar. E assim por diante. O Saara é uma região riquíssima em termos de achados, porque muita coisa existiu ali, em termos de civilização no passado. Porque o Saara já foi uma floresta como a Amazônia. O Saara já foi mar, antes de ser um grande deserto. E, pasmem, a região mais inóspita do planeta, a região mais quente no passado do planeta, que já tinha um teor de oxigênio muito maior e era muito mais quente do que é hoje. E essa região era um deserto de sal enorme. Hoje é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo foi um deserto de sal. Então, existem muitas mudanças ao longo do tempo. E, obviamente, a Atlântida, quando estava nesse momento, isso varia de acordo com os autores e com as sociedades secretas em seus estudos, né? Mas, em média, de 400 a 800 mil anos, alguns afirmam mais de 1 milhão, só na Atlântida. Lemúria, então, muito mais antiga. E durante esse período, o continente Atlântico ele se estendia aqui do Brasil, indo para o que hoje nós conhecemos como as ilhas do Caribe, as ilhas Antilhas, Cuba, República Dominicana, Haiti, Trinidad e Tobago, etc. e tal, se estendendo essa placa até Portugal, Espanha, Pirineus, fronteira da França com a Espanha, pegando parte do Saara, Egito, indo até a Arábia, beirando, na verdade, o Afeganistão e a Índia. Isso tudo era Atlântida, né? Nos seus primórdios. Ao longo do tempo, vários cataclismas que fazem parte do movimento vital do planeta como ser vivo, partiu com o tempo esse continente em 3, até que restou apenas o último, que foi uma porção pequena, em frente a Portugal, e o que sobrou disso são as Ilhas Canárias, Cabo Verde, etc., né? Que estão na referência dos sacerdotes egípcios que passaram essas informações, segundo consta na história, a Solon, discípulo de Platão, que foi o tema da sua obra Timeu e Crítias, mencionando a Atlântida como uma pequena ilha, que na verdade foi o que restou do resto da verdadeira Atlântida, mais antiga Atlântida, que era a ilha de Poseidones. Tendo em vista na Atlântida essa sobrevida, em que ainda vai se constatar muita coisa, né? Deu muito tempo, foi um período de tempo, na verdade, bastante extenso e suficiente para uma civilização se desenvolver bastante. Tá? A ponto de, ao final do seu ciclo, porque a Atlântida ela foi o berço, segundo os escritos teosóficos, e principalmente do próprio livro dos Vedas e do conhecimento antigo, não só egípcio, como Veda, Brahmin e Hindu, né, que hoje está registrado no Tibete, nas tabuinhas que os lamas tibetanos têm armazenadas, que são muitas, que contêm informações lá no Tibete, no Himalaia, até sobre as pirâmides, né? Consta que durante esse tempo todo, inclusive no final, a Atlântida, obviamente, era uma sociedade muito avançada, com uma tecnologia que supera em muito o que nós temos hoje, pois era uma tecnologia não somente voltada para o aspecto materialista, inclusive com incursões, não só no planeta inteiro, por volitadores, que os hindus chamam hoje de Vimanas, ou Vimanas, ou naves-mãe, como também pelo sistema solar. Os atlantes tinham essa tecnologia. Tá? E existem vários estudos, pesquisas, inclusive documentários até bastante interessantes e sérios sobre grande parte desse processo atlante e o seu final. Tá?
Consta, segundo algumas informações de sociedades secretas que mantêm a tradição até hoje, inclusive com algumas documentações, que da noite para o dia quase 64 milhões de pessoas morreram do cataclismo Atlântico. Tá? E o que restou foi Poseidones, que também veio a afundar. Tá? E existem elementos até geológicos que estão sendo pesquisados no fundo do mar que comprovam, por exemplo, que um determinado elemento, que agora não me ocorre, eu lembrei disso agora, encontrado no fundo do mar, nas Ilhas Canárias, ou em imediações das Ilhas Canárias, esse elemento, essa porção de terra, ou seja, a natureza geológica dessa amostra é de terra emersa, terra que existia acima do nível d'água e nunca tinha sido submersa. Né? Nós temos esses elementos no fundo do mar, que estão sendo encontrados, óbvio que, como existe já há algum tempo, e hoje mais ainda, existe muito acobertamento sobre essas informações. Da mesma forma que existe um acobertamento sobre a questão ufológica, existe também esse acobertamento dentro da arqueologia, tá? Em alguma parte. Muita coisa que é descoberta a todo ano mudaria completamente, como elementos que já foram descobertos há muito tempo, que não são expostos, mudariam completamente os livros de história. A nossa história contada para nós não é bem a que realmente aconteceu. Então, dentro de achados arqueológicos, também muita coisa é manipulada. Né? As próprias teorias sobre que ainda são vigentes dentro de uma ótica egiptológica, científica, né, sobre a construção das pirâmides, por exemplo, elas batem contra evidências que são encontradas no local, né, que dizem justamente o contrário. Então existe ainda muita confusão, muita manipulação sobre determinados achados arqueológicos. Né? Pela postura que eu não condeno, muito menos censuro científica atual pela questão da comprovação. Mas só que isso aí hoje em dia é muito pouco. Né? A comprovação experimental, laboratorial, que é repetida, e a sua comprovação matemática para se comprovar uma tese. Essa é a metodologia científica, e metodologia essa que é necessária e que carece em outros campos paracientíficos, vamos dizer assim. Né? Então, a Atlântida, ela, pela tradição, ela durou bastante tempo, ela foi palco da chamada quarta raça raiz, isso aí que eu ia falar, acabei não falando, pelos estudos teosóficos. A humanidade, ela foi sendo introduzida no planeta dentro do seu processo evolutivo, monádico, vindo de outros esquemas evolutivos, outras cadeias, outras ondas de vida, etc., de outros locais do nosso sistema solar, até vir parar aqui na Terra, com, obviamente, uma influência de fora do nosso sistema. E na Terra recomeçou com a chamada primeira raça raiz, onde cada raça tem 7 sub-raças e cada sub-raça tem mais 7. Mas vamos ficar, por enquanto, nas raças originais. Né? A chamada raça hiperbórea, a segunda raça chamada gondoniana, quando os continentes eram unidos como um bloco só, a terceira raça, a raça lemuriana, a quarta raça raiz, a raça Atlante, e as suas, como as outras respectivas sub-raças, até adentrarmos do final da Atlântida, início do nosso tempo atual, isso que há 12 mil anos, aproximadamente, antes de Cristo, foi mais ou menos o período do afundamento da última parcela, da última ilha Atlante. A nossa raça, a quinta raça raiz, a raça ária,
E no Brasil está sendo preparado o palco para a primeira sub-raça da sexta, que não tarda a chegar, para depois complementarmos esse ciclo completo no planeta Terra para a evolução monádica suprahuminal, né, passando pela próxima, depois da sexta, que ainda vai entrar, a chamada sétima raça raiz. A primeira hiperbórea, a segunda gondwaniana, a terceira lemuriana, a quarta Atlante, a quinta a raça ária, a sexta a raça do Homo cósmicos e a sétima do Homo andrógenos. Tá? Vocês podem perceber que nessas primeiras raças, ou nessa síntese de 7 raças, observamos para cada raça o desenvolvimento, eclosão e abertura definitiva de um chakra predominante para cada raça. Nossa raça atual tem como predominância a abertura do chakra laríngeo, que é o chakra ligado à lei do serviço, que é o chakra ligado à lei da palavra, ao poder da palavra, a palavra que cura e a palavra que mata. Né? A palavra que, sob um aspecto intenso emocional, cria karma. Dentro do entendimento do karma como ele realmente é e não do que dizem por aí. Enfim, nós começamos a ver, presenciar, testemunhar uma interligação de peças ao longo do desenvolvimento da mônada do ser humano nas ondas de vida no planeta Terra, dentro desse sentido que é colocado, onde cada ponto do planeta foi um palco de desenvolvimento desse processo, com as suas subidas e quedas para cada raça. Né? A Atlântida teve que quedar-se na sua última sub-raça, a raça vermelha. Né? Nós temos um exemplo disso entre os índios norte-americanos e entre os antigos egípcios, dentro da linhagem faraônica. Né? Vocês podem notar que nas pinturas dos templos, a representação dos egípcios, na sua tez de pele, é aquele moreno cor de tijolo, avermelhado, semelhante aos índios norte-americanos e até mesmo aos índios brasileiros. Então, isso são remanescências da última raça raiz Atlante, a sétima sub-raça da quarta raça. E por que eu falo dos egípcios, etc? Porque a Atlântida esteve presente em quase todos os pontos do mundo, em sua influência de colônia, de conquista e etc., e sua presença. A própria etnia faraônica egípcia, né, se originou de elementos saídos da Atlântida. Quando falo Atlântida, eu estou pegando, como antes falei, parte do que é o Brasil hoje, indo até o outro lado lá, até quase a Índia. Então, muito do que até estava aqui, dentro desse contexto geral, foi para o Egito, que, na verdade, era uma colônia atlante que foi se desenvolvendo. Porque o Egito, assim como a América pré-colombiana, apresenta traços que são comuns no mundo inteiro, que você encontra em Karnak, na França, nos Menires, que você encontra em Stonehenge, na Inglaterra, que você encontra nas pirâmides do mundo inteiro, na pirâmide da Bósnia, na pirâmide chinesa, repetindo, civilizações pré-colombianas e assim por diante. Traços comuns dessas civilizações em que, pela história e ciência oficial, nunca tiveram a chance de se encontrar. Então, isso é um dos inúmeros dados interessantes que fazem com que vejamos com outros olhos, obviamente, essa nossa história. Onde o Egito, civilizações pré-colombianas e outras citadas aqui, têm traços em comum, principalmente na sua arquitetura, nos seus conhecimentos. São civilizações, como a egípcia, por exemplo, que praticamente da noite para o dia surgiu a escrita hieroglífica, que é um caso à parte, né? Valeria até umas 3 lives para falar sobre hieróglifos, a profundidade
que são os hieróglifos, tá? São aspectos magísticos, científicos, médicos, uma medicina extremamente avançada, arquitetura, matemática, engenharia, astronomia, ou seja, quase todas as ciências e as artes médicas e as artes magistas, vamos dizer assim, que era pura e simples manipulação de elementos da natureza e da energia cósmica, que surgiram em civilizações como o Egito praticamente da noite para o dia. Muito pouco tempo por uma civilização, obviamente, atingir esse grau de desenvolvimento dentro do que se estuda na história oficial e dentro do tempo que demandaria isso. Por isso que até mesmo dentro da história oficial, nós encontramos já quase que um consenso dos cientistas, dos historiadores, que civilizações antigas como o Egito, como a Índia, na verdade são muito mais antigas do que até então se acreditava. Isso já é objeto de estudo e praticamente, como eu disse, um consenso entre os cientistas. Pois, por exemplo, há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, descobriu-se no Egito um pequeno compartimento para comportar cerveja, ânforas de cerveja, uma vez que foram eles que inventaram a cerveja, que obviamente era bem diferente do que nós temos hoje. Era um tônico espetacular, a cerveja, uma pequena ânfora de cerveja servia como desse tamanho assim, substituía um bom almoço, uma boa refeição, tá? Era um tônico, repito, espetacular e distribuído aos operários nas construções e nas vilas de operários. Lembrando que já é comprovado cientificamente que no Egito nunca existiram escravos, ao contrário do que alguns dizem erroneamente até hoje. No Egito existia uma rigidez quanto ao culto, mas não existia escravo. Essa história de que levavam pedra nas costas com chicotada, arrastavam aqueles monumentos todos, principalmente os judeus que lá estiveram durante 400 anos, foram escravos, isso nunca existiu. Isso já é um dado científico, arqueológico, egiptológico. Tá? Posso perguntar? Só um instantinho, deixa eu complementar, rapidinho. Então, esse compartimento de cerveja ele estava fechado com um lacre. Os egípcios fechavam tudo e lacravam com argila e colocavam alguns hieróglifos. Obviamente, eles saberiam quando aquilo foi aberto, porque teria que violar o lacre. Né? Tudo eles lacravam. E esse lacre continha hieróglifos primitivos pré-dinásticos, ou seja, calculando-se quase 8.000 a.C. Isso comprova, ao contrário do que ainda se diz por aí, que os egípcios foram contemporâneos dos sumérios, porque se coloca que os sumérios eram anteriores aos egípcios e outras civilizações. Há controvérsias, ainda mais diante desse achado. Né? Do outro lado do planeta, a Índia era a mesma coisa. Os Vedas, antes de passarem para o platô do Deccan, né? O Sri Lanka se unia, o que é hoje o Sri Lanka, antigo Ceilão, se unia num istmo ao subcontinente hindu, formando um pequeno continente de onde surgiram os Vedas, que eram tão antigos quanto. Tá? Então, essa questão, quem é mais antigo que o outro, além de ser irrelevante, é inconclusivo isso. Tá? Além de outros fatores aqui, que ao longo da nossa live a gente pode falar. Mas, em base, em linhas gerais, podemos falar isso sobre a Atlântida. Mais alguma coisa, menos alguma coisa? Sim. Desculpe me alongar muito, Karen, vai lá. O Hermes Trismegisto, ele foi remanescente Atlante, e o primeiro faraó também. Como é que era essa dinastia dos faraós nessa época? Porque parece que um faraó não gostava do outro, e aí ia apagando a face. Explica isso para o pessoal. Vamos lá, primeiramente, nada é perfeito, o ser humano é terrível. Né? Agora, estamos falando, vamos tirar essa parte que a gente conhece do Antigo Egito, que já é bastante antiga, e vamos mais para trás ainda, na época Atlântica. Tá?
O Egito, como outros lugares, se originou de grupamentos da Atlântida, principalmente sacerdotes, que, na verdade, a concepção de sacerdotes ela vem depois da queda da Atlântida. O que nós chamamos hoje de sacerdotes eram cientistas na Atlântida. Perdão, era ciência com C maiúsculo, né, porque abrangia N disciplinas, muitas, obviamente, hoje não aceitas. Né? Naquela época, por exemplo, e até pouco tempo atrás, a astronomia era um apêndice da astrologia. A grande ciência antiga era a astrologia, não era a astronomia. Bom, isso se dá também à entrada da sociedade humana e do planeta no ciclo do Kali Yuga, onde, com o passar do tempo, a energia vai se densificando, né, e a humanidade se tornando cada vez mais materialista. Tá? Mas vamos lá para trás. Tá? Então, a questão do sábio que virou cientista, que virou sacerdote, que virou mago, que virou bruxo, que virou feiticeiro, que hoje é isso, né? Essa concepção, ela vem decaindo nesse processo. Antigamente, nessa época, embora o ser humano tenha mudado pouco, existiu um período, e nós sabemos disso, que na Índia é chamada no ciclo que você encontra dentro do Rig Veda, chamada de Satya Yuga. Satya é ouro, dourado, Yuga é era, em sânscrito. Era essa em que as almas que estavam encarnadas aqui eram mais receptivas e preparadas para o sagrado, para ensinamentos que hoje são ditos ocultos, esotéricos, herméticos, onde tudo era aberto. A comunicação direta, a comunicação com o cosmos era direta. Fazia tudo parte de uma grande ciência, coisa que a gente hoje chama, erroneamente, a meu ver, de espiritualidade. Para eles era algo natural, não precisava de sacerdote. Aliás, ou de intermediários. Aliás, foi o período que nós sabemos, dentro das escrituras, que os deuses e os anjos conviviam com os homens aqui, encarnados. Ou seja, nem sempre na história do planeta nós fomos um orbe, um planeta de expiação, tá? Segundo o termo utilizado no espiritismo kardecista. Existiu época, na verdade existiram épocas remotíssimas no planeta e na história da humanidade que estávamos até num nível de compreensão espiritual bem mais avançados que hoje. Tanto que, repito, existiam almas preparadas para receber diretamente dos deuses, entre aspas, dos mestres, dos anjos, dos devatas, dos chamados hoje bodhisattvas, dos grandes seres de luz, que estavam aqui encarnados junto conosco, onde não havia nem necessidade de escrita, de registro disso, porque isso batia direto à mente e ao coração dos homens. Existiu esse período. Tá? E dentro disso, obviamente, você pode botar um monte de ET no meio. Claro, convivendo naturalmente. Descia disco voador naquela época, como desce helicóptero aqui hoje. Isso vai retornar. Mas é preciso que haja também um preparo de alma da humanidade em geral para receber de novo esse pessoal. Não é assim de uma hora para outra como o pessoal está pensando. Mas já começamos o processo. O processo já foi detonado e irreversível atualmente. Então, dentro dessa premissa, né, muitos que foram para o Egito se desenvolveram dentro dessa casta, entre aspas, social, tá, originária da Atlântida, dando origem às dinastias faraônicas, que eram diferenciados, obviamente, em termos físicos, em termos intelectuais, em termos parapsíquicos, em termos iniciáticos. Todo faraó era um grande iniciado. Claro que com o tempo, conforme o tempo foi passando, muita coisa foi sendo, em termos de conhecimento, distorcida,
decaída, existiam as flutuações como em qualquer civilização existiu. Então existiram, no caso da sua pergunta, faraós magníficos e faraós que não valiam nada, né? Que, embora, por exemplo, no caso de Ramsés II, o Grande, que realmente foi um faraó magnífico, fez muitas obras, ele se apropriou indebitamente de outras em que faraós anteriores, principalmente Tutancâmon, tá? Por pertencer à dinastia anterior e da família de Akhenaton, e Akhenaton para os antigos egípcios era um herege, né? Em vista desse ranço todo e do orgulho pessoal, ele raspou muita coisa do nome do faraó anterior, né? Como outros faraós antes dele também já fizeram. Tá? Mas interessante que quando o reboco cai, né, você vê o nome do faraó anterior, original da construção, enfim, né, ele volta à tona. Então o tempo ele é implacável e faz jus a quem merece. Né? Agora, eles eram, obviamente, fenomenais, não eram apenas chefes de Estado, eram também hierofantes, sumos sacerdotes altos iniciados. Agora, como energia não tem sexo, na minha opinião, alguns deles, obviamente, utilizavam esse conhecimento e esse potencial natural parapsíquico para finalidades egóicas, como todo mundo até hoje faz. Né? Agora, realmente a linhagem faraônica ela foi bem especial, porque ela tem uma origem atlante para se manter a genética, né? Que ao longo do tempo também, como isso é inevitável, foi se diluindo. Né? Mas se observarmos com mais profundidade, foi a maior civilização dos tempos ditos modernos, ou seja, de 10.000 a.C. para cá, principalmente de 6.000, foi a maior potência do planeta. Um faraó naquela época era muito mais proporcionalmente que o presidente dos Estados Unidos hoje. Então, era um senhor temporal e espiritual de uma grande potência, né? Como o Egito continuou a ser, mesmo na época da incursão dos romanos, onde o Egito já não era mais Egito há muito tempo, já era decadente, mas foi quem financiou e alimentou o Império Romano todo, durante muito tempo. Enfim, tanto é que os romanos e os gregos que iam para lá, com uma empáfia de terra conquistada, província romana, com o tempo eles acabaram se adaptando à cultura egípcia, do que os egípcios se adaptarem à cultura grega ou à cultura romana. Os gregos e os romanos que iam para lá, principalmente os romanos, se aculturaram de tal forma que eles faziam questão de serem enterrados à moda antiga egípcia, com embalsamamento, mumificação, o rolo das tiras, sarcófago, a imagem deles pintadas do tampo do sarcófago, tudo. Eram enterrados em estilo egípcio, assim como seu modo de vida no Egito foi mudando para o modo egípcio. Né? Tal a força milenar dessa cultura, porque afinal de contas foi um império que durou mais de 6.000 anos. E isso não é pouca coisa. Né? Deixa eu só baixar aqui, senão vai dar microfonia. Nossa, você está dando um aulão aqui para a gente. Só faltou falar do Hermes Trismegisto, né? Se ele é remanescente. Sim, mas vamos lá. Depois já vou também te fazer outra pergunta para a gente entrar nesse embalo. Tem uma pessoa aqui, a Michele Gama está perguntando para você falar um pouco de Akhenaton, vamos ver se dá tempo, mas eu queria que você me falasse, depois que você falar do Hermes Trismegisto, o que é a pirâmide? É uma máquina? É a conexão? Por que elas estão apontadas para Órion? Qual é o significado dela? Elas estão também conectadas com os obeliscos do mundo todo? Explica também esse babado aqui para o pessoal. Vou tirar meu microfone. Tá, vamos lá. Primeiramente, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. É um grande mistério, porque os princípios herméticos, eles são a base para tudo que existe hoje. Para os 4 pilares
de conhecimento e evolução da humanidade. Os 4 pilares onde ou um ou outro alavancam o seu encontro com Deus, com o seu eu interior, com Deus da sua concepção, da sua formação, com aquilo que você tem fé, não o que você acredita. É diferente. Se você me perguntar, Ianuzzi, você acredita em Deus? Eu vou responder, não. Eu não acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Eu não preciso dar crédito. Para mim, eu não preciso acreditar. Deus, para mim, não é uma crença. A ufologia diz voador, não acredito. Eu sei que existe. É diferente. Tá? Então, aquela convicção interior que nós temos, muitas vezes nós utilizamos um dos 4 alicerces para chegar lá, que é ou a religião, ou a ciência, ou a filosofia, ou a arte. São os 4 pilares tradicionais, até dentro do estudo filosófico grego. Tá? E dentro desses 4 pilares você encontra os princípios herméticos das 7 leis encontradas no Caibalion, a partir de Hermes Trismegistus, que, repito, é a base de tudo que a gente conhece e vive, de como o cosmos funciona. Tá? Em qualquer lugar onde você esteja, tá? Até em termos multidimensionais. Muito bem. Até mesmo a teoria das cordas está em função das leis herméticas. Como? Ninguém sabe. Como eu já falei antes, até inclusive na live da semana passada, eu não sou dado a especulações. Então eu vou parar por aqui nesse aspecto. Hermes Trismegistus, na verdade, é uma figura baseada no Deus ou na divindade arquetípica primordial, ou seja, uma entidade ou divindade ou deidade arquetípica primordial é aquela que é autoconcebido, segundo o mito egípcio, que no caso é Tehuti, ou, em transliteração grega, Thoth, o senhor da sabedoria, do conhecimento, da escrita, da ciência. Tá? E Thoth, com os seus 42 livros, onde cada livro é, na verdade, um tratado de um nomos. E o que é um nomos? Um nomos é, no período pré-dinástico, na era um pouco anterior à construção da pirâmide de Saqqara, Nomos era uma das províncias do Egito. O Egito era dividido em 42 nomos. Cada uma tinha um livro sagrado. Esse conjunto de 42 livros é chamado de os 42 livros de Thoth, que é a base da compilação que os gregos fizeram 2000 anos depois disso, aproximadamente, que originou justamente os tratados herméticos, onde Hermes Trismegistus é um termo grego para a ciência de Thoth, e os seus 42 livros, iniciando a escola do olho de Horus, a escola de Ra e a escola de Ptah. O Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, vem dessa origem, dessa época aí. Né? E dentro dessa premissa se desenvolveu os conhecimentos herméticos, onde elementos ao longo do tempo assumiram ou foram dadas a eles a identidade relativa a Hermes Trismegistus. Tá? O que isso significa? Da mesma forma que nós encontramos hoje no budismo tibetano o Dalai Lama como a reencarnação do Buda, no Antigo Egito era a mesma coisa em relação a Osíris. O faraó é considerado a reencarnação de Osíris. Tá? E de tempos em tempos aparecia um grande erudito, um grande avatar, que era a reencarnação de Thoth, uma manifestação de Hermes. Pelo grau de conhecimento que tinha. Era o Leonardo da Vinci da época para cima. Tá? Então, dentro desse processo, surgiu a tradição hermética e dos conhecimentos que foram velados, obviamente, onde hoje hermetismo e hermético é sinal de fechado, oculto, guardado. Tá?
Eu vou até citar um exemplo dentro disso aí, porque um dos últimos considerados Hermes foi Imhotep, que, ao contrário da tradição hindu, os egípcios eles não estimulavam a figura do guru. Para eles, cada um tinha que ganhar com a sua própria caminhada. Tá? Era uma concepção diferente, mas muito interessante. E Imhotep, contrariando isso tudo, foi o único ser humano que os egípcios elevavam e reconheciam como divindade. Ele foi elevado à divindade, uma figura humana tal o seu potencial de conhecimento, manipulação desse conhecimento e a sua extraordinária capacidade parapsíquica, entre outras coisas. Ele foi o vizir do faraó Djoser, teórico construtor da pirâmide de Saqqara, a pirâmide de degraus. Faraó Djoser, também um grande iniciado da segunda dinastia egípcia, segunda dinastia. A Renato ainda 18ª. Então, estamos falando já de um período das escolas de Heliópolis, a escola de Anu, tá? Que é a escola de Ra. Enfim, e como vizir do faraó, ele recebeu uma incumbência, porque uma divindade primordial, chamada Khnum, que é a entidade, é a deidade no Antigo Egito, que se entendia como aquele que sopra as águas primordiais. E isso está na Bíblia. No livro do Gênesis, nós encontramos que Deus sopra com o seu alento as águas primordiais, as separa e daí a terra, o mundo é criado. Nós temos essa concepção muito anterior à Bíblia no Egito, com a deidade Khnum, senhor das águas primordiais. E ele, dentro da montanha, que ficava no sul do Egito, ele governava. Interessante essa história. Ele estava insatisfeito porque faltavam oferendas e ele lançou uma seca enorme no Egito porque os egípcios tinham se esquecido dele. Essa é a história da tradição. É claro que se você for ver nas entrelinhas, tem muita coisa interessante aí por trás. E o Imhotep foi ter uma entrevista com a divindade e entrou na montanha para falar com a divindade. Um mortal se encontrar e ter uma entrevista com uma entidade, com uma divindade primordial de altíssimo escalão é algo estranhíssimo. Mas assim reza o mito. E, diante da vontade da divindade, várias oferendas, entre aspas, foram feitas e as águas do Nilo voltaram. E o deus Khnum ficou muito satisfeito e ofertou um presente a Imhotep, tá? Que era o título e o conhecimento mais alto que existia no Antigo Egito, que era... Aí Imhotep passou a ser o portador do conhecimento e da arte de moldar a pedra. Mas não é moldar qualquer pedra, não. É moldar diorita, granito. Você só corta diorita com diamante. E ele fez vasos, ânforas de diorita que estão até hoje muito bem polidas. Espera aí. Perdão. Muito bem polidas lá no Museu do Cairo. Ânforas enormes, tigelas, pratos de mais de 5.000 anos, que estão lá, totalmente funcionais. Como é que você vai pegar uma diorita, não só dar aquela forma na ânfora, mas por dentro, sem diamante, como é que você vai fazer aquilo? Imhotep tinha a arte de moldar a pedra, e muito poucos, ao longo da história egípcia, tiveram esse conhecimento. Ou seja, o que o deus, entre aspas, Khnum, ofertou a Imhotep? Tecnologia. Altíssima tecnologia. Tá? Então, só por aí você vê a manipulação do conhecimento
que o princípio hermético traz, não só de esclarecimento, mas, obviamente, de entendimento das leis naturais e sua aplicação. O que mais? Foi sobre a pirâmide, né? A pirâmide, isso. Isso. A conexão Imagine dela... o seguinte. Tá, Imagine o seguinte. A pirâmide, vamos lá, as 3 pirâmides e outras que estão no planeta, mas vamos focar, para não perder muito tempo, na grande pirâmide de Quéops. Quéops é uma transliteração grega do nome original egípcio Rufo, relativo ao faraó Rufo da 4ª dinastia, 2500 a.C. Mas só que a pirâmide é muito mais antiga que isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muita coisa. Mas imaginem o seguinte, a pirâmide, a grande pirâmide, foi e é tudo que vocês possam imaginar, menos túmulo, que é a teoria ainda vigente dentre os egiptólogos. A grande pirâmide foi um túmulo. Não. A grande pirâmide foi uma usina de força, a grande pirâmide é uma biblioteca de pedra, ela tem muito conhecimento humano ali dentro, ela é orientada norte-sul, leste-oeste geográfico, e essa orientação, se você passar um meridiano no meio da pirâmide, divide o planeta em proporções iguais de terra e água. O perímetro da base da pirâmide multiplicado pelo dobro da altura, a sua relação dá π. Quase 2, né, mais de milhares de anos, se a gente considerar a data de construção da pirâmide real, milhares de anos antes do matemático Rudolf, que na Idade Moderna descobriu π. Tá? Você multiplica por 1 milhão a altura da pirâmide, você chega na relação, na distância média Terra-Sol. A pirâmide, cada face dela capta o tato de um elemento e um elemental específico, fogo, terra, ar e água. A pirâmide ela gera etericamente uma antipirâmide invertida, com ângulo de 45 graus, o que forma um mini Merkaba. A grande pirâmide tem os seus corredores voltados para a estrela polar, no caso da época, e todas as estrelas polares que ao longo de 2000 anos mudam. A câmara de ventilação, o duto de ventilação, um é apontado para Sirius, outro para as Pleiades, e nós temos uma orientação para Órion. A constelação de Órion no mito egípcio é o Duat, ou seja, de onde Osíris reina. Se pegarmos o cinturão de Órion, que é as 3 Marias, tá? Colocarmos como o Robert Bauval e o Adrian Gilbert fizeram e escreveram um livro, A Conexão Órion, né? Colocarem num programa de astronomia. Eu tenho esse programa aqui em casa, da faculdade de astronomia que eu fiz, a UFRJ, é um programa ridículo. Você põe ali, esse programa, ele vai simular o céu ao longo das eras. Então, o céu de 10.500 a.C. é diferente do céu de hoje. E assim, o nosso céu de hoje, daqui a 10.000 anos, vai ser bem diferente. No céu, as estrelas se movem. Então, a configuração das constelações muda. Então, naquela época, encontrou-se, eles dois encontraram essa conexão no seguinte sentido. Teoricamente, pela história e egiptologia oficial, as pirâmides foram construídas em 2.500 a.C. Mas você encontra uma conexão, tá, em 10.500 a.C., com a constelação de Órion, onde cada uma das 3 estrelas do cinturão de Órion, que são as 3 Marias, que nós conhecemos aqui no Brasil assim, cada uma naquela época estava alinhada diretamente com o ápice de uma das pirâmides. Inclusive, se você projetar isso para o solo, você vai ver outros monumentos que representam as estrelas da constelação de Órion, e o rio Nilo é um espelho da Via Láctea. Tá? Ou seja, a Planalto de Gizé é um mapa estelar em pedra, assim como a cidade de Titihuacan, capital asteca antiga, que
tem a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e o Templo de Quetzalcoatl. A Avenida dos Mortos e as avenidas transversais também são um mapa estelar, mais especificamente do nosso sistema solar, e também na constelação de Órion. Se você for no outro extremo do planeta, no Camboja, Sudeste Asiático, que faz fronteira com Tailândia, com Laos, com Vietnã, Malásia, no Camboja você foi encontrado, praticamente na mesma época de Machu Picchu, início do século XX, lá para 1910, por aí, foi encontrada a cidadela de Angkor. Angkor Thom, dentro de Angkor Wat. E toda a cidadela de Angkor, cada elemento está na posição estelar da constelação de Draco. Então você tem essas maravilhas que nos fazem cada vez mais ter convicção que os ETs já estão aqui há muito mais tempo do que a gente pensa e que são raras as naves que chegam aqui, porque a maioria está aqui mesmo. Isso é um caso à parte. Tá? Então, a pirâmide entra dentro dessas peculiaridades. Em 10.000 a.C., você tinha, no que deveria, pela história oficial, ser deserto, né? Você tem um alinhamento. E exatamente naquele ponto estaria o ápice, pirâmide de Kelps, Khafre e Mycerinos. Se você olhando de cima, porque isso sempre intrigou os arqueólogos, poxa, por que a pirâmide de Khafre e a pirâmide de Kelps estão alinhadas perfeitamente na sua diagonal e a pirâmide de Mycerinos ela foge um pouco dessa diagonal? É porque elas estão posicionadas de acordo com a posição das estrelas das Três Marias de Órion, que não formam uma linha reta perfeita. Então, eles não erraram o cálculo, muito pelo contrário, eles acertaram. Isso falando das pirâmides, que é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Não vou falar nem da Esfinge, que é um caso à parte fantástico também. Né? Então, você encontra um potencial, por exemplo, vibratório que funciona em parte, porque a Grande Pirâmide não tem mais o seu ápice, em parte até hoje. Quando você chega lá, é uma energia fantástica. Apesar do grande movimento de turistas, de vendedores, camelões, camelos, etc. Tal, coisa que eles estão querendo acabar com isso, eu acho ótimo, para preservar o local. Né? Mas mesmo assim a energia lá é muito intensa, principalmente dentro da Câmara do Rei, que sempre foi uma câmara iniciática. Tá? Tanto que grupos de sociedades secretas até hoje vão lá para executar trabalhos, mentalizações, rituais lá dentro, a exemplo do que os egípcios faziam e do que eu mesmo, na minha viagem ao Egito, na minha última viagem ao Egito, fiz dentro da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide, entoando mantras sagrados daquela época, que os faraós faziam, e realmente não só o eco, mas a vibração e tal, e tudo que se origina daquilo ali, é fantástico. Esse tipo de experiência, como uma experiência ufológica, é uma experiência pessoal, só quem passa entende, só quem passa sabe. E só quem é ligado a nisso profundamente, e isso toca o coração e mente da pessoa, que vai, obviamente, compreender, mesmo não tendo passado pela experiência, mas que tenha sensibilidade suficiente e mente aberta o suficiente para isso. Sensacional. Paulo, você tem que voltar mais. Você deixou a galera aqui maravilhada. Acabou? Caramba! Você sabe que o Paulo, gente, estava convidado para quinta-feira, mas quinta-feira ele dá aula. Então, a gente, quando dá aula, né, perde muita energia. Então, eu falei, então vamos deixar para sexta. Paulo, sexta que vem, você pode vir aqui para você falar da Esfinge e da escola iniciática do Olho de Horus? Você pode? Posso sim, obrigado pelo convite. Então, sexta-feira que vem a gente se reencontra aqui, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, para a gente dar continuidade a isso. Tá Perfeito. Bom? Deixa eu só te falar uma coisa. O pessoal aqui está enlouquecido querendo o seu contato, as suas redes sociais. Você me passa pelo WhatsApp, que eu vou deixar no descritivo do vídeo, e aí vocês já linkam no site, nas redes sociais dele. Eu deixo no descritivo para vocês ficarem à vontade com ele. E o Paulo estava falando para mim aqui nos bastidores que ele dá aula sobre tudo isso que a gente está falando,
e ufologia e outras coisas. E aí o contato dele vai estar aqui e vocês podem entrar em contato com ele. Parece que o curso dele é 1 ano, é isso, Paulo? Como é que funciona teus cursos? Depende do tema. Um mínimo de 4 a 5 meses. O de Kabbalah, por exemplo, é 1 ano. Bacana. De 9 meses a 1 ano. Então, depende. Muito legal. Eu nunca fui para o Egito. A minha mãe foi e ela me falou que é incrível. Ela disse que sentiu o corpo dela vibrar dentro das pirâmides e ela colocou a mão na parede. Ela disse que sentia energia mesmo, tipo uns negocinhos aqui na mão. Incrível. Paulo, maravilhoso, maravilhoso. Você deu um curso aqui para a gente tem muito que te agradecer. Teu conhecimento é maravilhoso. Eu que agradeço. Então, sexta-feira... Na ponta do iceberg, hein? Porque tem muita coisa dentro disso aí. Acho que a gente vai te alugar, se você permitir, por um tempinho aqui no canal Karen Rodrigues, e depois a gente sobe também no TV Galáctica. Será um prazer. Muito obrigado. O pessoal está aqui maravilhado com o conteúdo que você trouxe. Paulo, gratidão, bom fim de semana para vocês todos. Para vocês também, um beijo a todos vocês, obrigado aí por terem apoiado, participado, prestigiado. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Karen. Eu que agradeço. Só dá um recadinho aqui que às 20 horas, meu programa Karen Responde, eu vou fazer também, né? Porque semana passada eu não fiz, hoje eu vou fazer. E aí eu aguardo vocês todos lá. Paulo, gratidão. Vamos lá. Beijo para todos vocês e gratidão por todos. Bom. Todo mundo está aqui agradecendo a live, Paulo. Beijo. Eu que agradeço. Jet Ra a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.